Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a meu amigo Gustavo Oliveira, né, que carinhosamente eu chamo de Chocolate. Né, a gente é amigo há muitos anos, como ele colocou. Então, quando ele me ligou convidando para poder participar aqui desse encontro, eu fiquei muito lisonjeado de verdade, parabenizei, porque eu acho que a gente poder participar, seja falando, seja, né, acompanhando alguém que fala, essa riqueza de conhecimento, essa troca, isso é muito rico, faz muito bem. Então, meu muito obrigado a você, Gustavo, pelo convite, parabenizar o pastor Tiago e a todos que fazem a Igreja Verbo da Vida, pela iniciativa, pelo espaço, cada vez mais, embora católico, eu tenho uma profunda admiração, especialmente pelo trabalho que a Igreja Verbo da Vida vem realizando. É algo assim que eu acompanho com muita alegria e felicidade, né, todo o trabalho que a Igreja tem feito nas mais diversas áreas, que é um exemplo disso. Então, meus parabéns de verdade. Então, eu vou tentar, durante a minha fala, falar um pouco da minha experiência de vida, falar um pouco daquilo que a gente teve a oportunidade de realizar até então e contar um pouco da minha história, de onde eu vim, né? O tema da nossa palestra, inclusive, é resiliência, porque a minha vida é construída em cima de resiliência. Já caí diversas vezes, né, em cima daqueles objetivos que a gente pretendia alcançar, e minha vida ela começou nesse aspecto muito cedo. Eu sou natural de Campina Grande, nasci em casa, porque quando eu nasci, meu pai não trabalhava com carteira assinada à época, e aqui no Brasil, isso mudou de 88 para cá, até 88, quem nasceu, você só tinha direito de nascer em um hospital público se você tivesse carteira assinada. E se você não tivesse, você tinha que pagar ou nascer com parteira. Eu nasci com parteira em casa. Então, eu comecei a vencer na vida a partir daí, porque você nascer em casa com parteira, meu pai não tinha condição de pagar no hospital para eu nascer, qualquer risco, qualquer contratempo que eventualmente aconteça naquele instante, seguramente a criança morre, né? A quantidade de pessoas que morriam à época era muito grande, exatamente por conta de qualquer contratempo. E eu nasci em casa, meu pai morava na casa da irmã dele, nasci na Rua da Câmara, ali, logo no início, perto da Vila Castelo Branco. E logo em seguida, com pouco tempo de nascido, a gente foi morar na Feira Central em Campina Grande. Meu pai, ele era prestanista, né? Aqui muita gente sabe o que é isso, outros ainda não, mais jovens talvez não. Aquelas pessoas que saem vendendo as coisas, vendiam roupa, né? Aí na feira ali, Campina Grande, basicamente, tinha 2 locais que tinham atividade comercial. Não existia comércio em bairro em Campina Grande. No máximo você tinha uma mercearia. E você tinha em Campina Grande comércio na feira, armazém, mercado central, né? E você tinha Marcel Pinheiro e João Pessoa. Comércio de Campinas se resumia literalmente a isso, né? E aí, papai conhecia muita gente, e aí a gente foi morar na feira, e ele começou a comercializar. E aí eu fui crescendo na feira, naquele ambiente de negócio, né? E meu sonho, criança já com 6, 7 anos de idade, era ter um banco de verdura. Eu achava muito bonito. As crianças não, as bancos de verdura e tal. E eu não tinha como fazer aquilo, porque com 6, 7 anos você não tem condições de buscar algo desse tipo. E aí eu tinha um vizinho meu que morava por trás assim, e aí eu digo, vamos botar um fiteiro, já que a gente não pode ter um banco de verdura. E aí peguei umas caixinhas de tomate. Antigamente tomate da Ceasa vinha em caixa de madeira, né? E a gente fez um fiteirinho, eu arrumei algum dinheiro com meu pai, ele com o pai dele, a gente comprou pipoca Caritó, que encheu, na época, a preço de R$20 de pipoca Caritó, a pessoa enchia um fiteiro, né? O fiteiro da gente, pipoca Caritó, Zorro,
eu me lembro de uns bombons que tinha na época, tinha uns que colavam no céu da boca para tirar, dava trabalho, era um software que matava criança, inclusive. Comprava um software. Eu sei que a gente montou lá o fiteirinho, né? E começou, né? E aí na segunda-feira, apurado, ia para os armazéns comprar. Eu com 6 anos de idade, eu fazia isso. E aí ia até que um certo dia, no sábado, eu ficava uma hora, aí chegou a hora de almoçar, eu disse, Bel, fica aí tomando conta que eu vou almoçar. Era exatamente na calçada da casa que eu morava na feira. Morava na rua Deputado Zé Tavares. Você indo na Afonso Campos direto, aí chega uma hora que hoje não pode passar mais, porque a feira tomou conta, você tem que dobrar para sair ali, como quem sai no antigo Bom Preço, na Floriano Peixoto. Então, a Deputado Zé Tavares é a continuidade da Afonso Campos. Então, era ali, na calçada lá de casa. Aí eu fui almoçar. E Bel pegou apurado, botou na caixinha, sentou, e se levantou e deixou de bobeira. Um ladrão foi e levou o apurado todinho, a gente quebrou. Mas quebrou de verdade, eu me desesperei. O mundo, para mim, naquele momento, tinha se acabado. E aquilo me trouxe uma lição importante. Hoje, eu tenho ainda filho criança, meu filho mais novo tem 8 anos. Às vezes ele está com um problema, e eu percebo que ele está muito angustiado com aquele problema, e minha esposa, Mariana, acha que aquilo é besteira. Não, Mariana. Esse é o maior problema da humanidade, é exatamente isso que ele está vivendo, porque a criança, aquilo ali é o limite do alcance dele, né? E meu menino, são parentes, inclusive, recentemente, filho de Pedro Peixinhé, na Lourdinas, ele chegou para a mãe e disse, minha mãe, eu estou notando que tem uma menina, fulana de tal, que está indo com muito dinheiro para a escola. Sim, e aí? Mas é porque ela adora pastilha. E o que é que você vai fazer? Eu vou comprar uma caixa de pastilha para vender a ela. E estava vendendo pastilha na Lourdina, até que a escola proibiu ele de estar vendendo pastilha. Agora, isso mês passado. Então, aí ele ficou frustrado demais, por conta dessa história. E quer porque quer que eu bote um fiteiro para ele no açude velho. Eu digo, não posso, rapaz. Porque é perigoso, quem vai ficar contigo lá? Mas ele quer porque quer, tem um fiteiro no açude velho. Mas o fato é que está indo agora para a escola com 3 figurinhas, 2 figurinhas, aí ganha a figurinha no bafo, chega em casa com 20, 30 figurinhas, todo dia. Mas assim, então a criança, né, quando ele se submete a um trauma, você ser roubado, a gente adulto quando é roubado, a gente se sente traumatizado, imagina uma criança, no seu sonho, na sua empresa, ele se vê simplesmente destruído por uma ação fruto de um crime. Eu confesso a vocês que aquilo me doeu assim demais. E aí eu fiquei triste, acabei a sociedade, perdi a confiança. Vou mudar e pronto. Aí fiquei, né? E fiquei martelando o que eu ia fazer na vida. Até que tive uma ideia, vou vender din-din agora. Aí tinha uma menina que trabalhava lá em casa, aí eu pedi que ela fizesse din-din. Aí consegui, comprei uma caixinha de isopor daquele e comecei a vender din-din na feira. Aí não sei quem foi que me disse, acho que foi um primo meu, porque a gente não vai para os campos de Pelado, Campina Grande tinha muito, num domingo que dá 7 de maio, tu vai vender tudo. Eu digo, rapaz, é mesmo. Aí, vamos para o campo de Pelado, né? Cheguei, primeiro domingo bom e tal. Teve um outro dia que eu fui, aí os caras começaram a pegar os din-din, e eu notando o número da camisa do cabo, né? Quando terminou o jogo, todo mundo tirou a camisa. Pronto, quase eu levei um cheixo gigante. Levei um cheixo gigante, e eu digo, meu Deus, como é que eu vou? Aí pronto, aí outra, lá vai voltar para casa triste de novo, outra decepção. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí fiquei passando, aí deixei minha vida empresarial de lado, não dava mais, eu acho que eu não nasci para esse negócio, não. Intervalo de tempo curto, o cara quer ser assaltado, depois ser assaltado, roubado de novo, né? Porque não se pagou. Vou me concentrar agora, né? Vou me concentrar em estudar só, enfim. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, esses que hoje a gente conta brincando, mas quem vive na época é um trauma muito grande.
né? E aí, porque se eu não tivesse, naquele momento, conseguido administrar e manter minha autoestima, minha confiança ainda viva, talvez hoje eu não fosse empresário. Talvez eu não tivesse mais coragem de empreender. Então, as frustrações que a gente tem na vida, elas são divisoras de água, e elas são bem-vindas, porque ela fortalece você para que você possa receber lá na frente, quando tiver uma dificuldade maior, você sabe exatamente superá-las. Deus colocou aquelas dificuldades para ir me testando, para ir me fortalecendo. E foi. E aí, crescendo, quer dizer, ficando mais velho, porque eu não cresci, ficando mais velho e tal, aí chegou o período de eu fazer vestibular, não, minto eu, um ano e meio antes do meu vestibular, entrei na faculdade com 17 anos, morava já no outro canto, na feira, no primeiro andar, embaixo de um senhor, Septácio. Septácio tinha um filho que tinha um fiteirozinho já, exatamente embaixo assim, de onde a gente morava. Aí o filho dele não queria, e ele disse: Paulinho, você não quer comprar meu fiteiro, não? Mas Septácio, não tem dinheiro, não. Ele disse: não, mas ele vende fiado, você me paga aí. Aí eu, tá certo. Aí comprei o fiteirinho dele e comecei a vender, e o fiteiro foi crescendo, e comecei a equipar e tal. Detalhe que eu tenho uma irmã, Andréa, que é a mais próxima a mim. Andréa só me comprava fiado. Aí papai que pagava. Quando ela pegava em algum dinheiro, ela ia comprar no concorrente, no fiteiro vizinho de Roberto. Eu dizia: André, ela passava, nem me ouvia. Ela nem me ouvia. André nunca comprou a minha dinheiro, só comprava fiado. Só comprava com dinheiro em outro fiteiro. E qual é a lição disso? A gente não deve colocar absolutamente nada pensando nos supostos amigos ou relacionamentos pessoais. Faça tudo pensando no mercado. Tudo pensando no mercado. Porque você pode se frustrar e você pode ter uma profunda decepção. Faça pensando no mercado. Não faça pensando em pessoas, porque você pode se frustrar. Porque imagina só, você tem uma irmã em casa. Sua irmã é um potencial cliente seu. Eu comprava você, mas fiado. Papai não pagava, dava um trabalho danado e tal. E quando ela pegava em R$1, ela ia comprar no concorrente. Então, isso me incomodava profundamente. Mas também me ensinou. Não faça nada pensando num relacionamento, construa para o mercado. Se o amigo vier, show de bola, satisfação. Se o familiar vier, show de bola. Mas se não vier, não se frustre, faz parte do negócio. Não se frustre, faz parte do negócio. Portanto, está atento a isso. Então, meu fiteiro começou a crescer, tal, que estava bem mesmo, até que chegou o momento de eu fazer vestibular, e meu pai chegou para mim. Ele disse: Paulinha, por que você não vende seu fiteiro? Por quê? Não, porque isso vai tirar seu foco do seu vestibular. Aí eu sempre fui um filho muito obediente a meus pais, né? Meu pai, quando morreu, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha nele assim muita obediência. Ele olhava para mim, ele não precisava falar muito comigo, não. Se ele olhasse para mim, eu já tinha aquilo como quase uma lei, uma obrigação. Eu era muito obediente a meu pai. E disse: está certo. Aí, com a dor no coração danada, aí vendi o fiteiro para me dedicar ao ano final para fazer vestibular. Fiz vestibular, passei para direito, né? E comecei a trabalhar no curso de direito, a estudar e estagiar em um escritório. Estagiar, na verdade, em 2 escritórios, de um advogado chamado Amaury Capiba, onde ele atuava mais na área trabalhista e penal, e estagiava em outro escritório de Marcola, que era um advogado, era um dos melhores advogados que existia na época, que atuava mais na área civil. Numa época, praticamente, não existia área empresarial. E eu gostava muito de direito. Desde criança, ao passo que eu tinha essa veia de empreendedora, eu sempre disse que ia fazer direito. Eu não me imaginava profissionalmente em outra profissão que não fosse direito. Eu acho que eu era vocacionado. Eu acho que eu sou vocacionado em defender aquilo que eu acredito. Eu tenho convicção disso.
Mas, aí passei para direito, comecei a estagiar nos 2 escritórios, a gente morava na feira ainda, numa situação financeira com muita dificuldade, até que, exatamente no ano que eu estava concluindo, em 1991, meu pai, de forma muito precoce, morreu. E eu, com 20 anos de idade, eu tinha 3 irmãos mais novos, meu irmão mais novo tinha 1 ano na época, e aí eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Foi... minha mãe, muito jovem, mas ficou viúva com 38 anos. E aí eu tinha que tomar a seguinte decisão: largar o que eu tinha como sonho, largar, porque eu não tinha como manter minha família. Eu ia concluir, estava exatamente no semestre que concluí o curso. Quando o papai morreu, em janeiro, eu concluí meu curso em agosto. Eu não concluí em dezembro, antes dele morrer, 1 mês, porque tinha havido uma greve na universidade. No final do governo de Buriti, houve uma greve, e a universidade passou 6 meses em greve, e a gente que ia concluir saiu prejudicado. Meu pai, inclusive, nem me viu formado. Então, eu tive que tomar a decisão de concluir o curso, porque faltava 6 meses, claro, mas não advogar, para poder trabalhar juntamente com minha mãe, para manter a minha família. Minha mãe não tinha ninguém. E eu tinha que fazer isso. E aí fiz. Ela não queria de jeito nenhum. Se você amanhã vai cobrar, porque você, se não der certo, eu digo, não vai dar certo. A gente está numa situação... E eu digo, eu não vou morrer de fome, nem deixar a senhora morrer de fome com os meninos, não, amanhã. Vou trabalhar, pronto. E aí, concluí o curso, não tirei nem o AB. Na época, não precisava nem fazer exame de ordem, porque tinha cadeira de prática, e aí supria a necessidade de fazer exame de ordem para ter carteira de advogado. Então, disse, não vou nem tirar o AB, para não ser nem tentado a querer advogar. E aí, comecei a trabalhar com minha mãe, fazendo o que papai fazia, que era ir nos cantos oferecendo, no sábado ia fazendo a cobrança, né, uns cartãozinhos que tinha. Hoje eu teria sido assaltado umas 1000 vezes, viu? Porque o cabo ficava cheio de dinheiro da cobrança no sábado, né, ali na feira. E fui. Aí a gente morava na feira e nunca tínhamos tido uma casa própria. E isso era uma coisa que me causava muito sofrimento, porque eu via a cada ano, quando ia vencer o aluguel, o sofrimento que meus pais viviam com medo da pessoa que a gente morava pedir a casa de volta, ou cobrar um aluguel que a gente não pudesse pagar. Era um sofrimento grande. E o meu sonho era ter uma casa própria. E aí, quando papai morreu, eu comecei a trabalhar, e exatamente com 2 anos cravado, no dia que papai tinha morrido, dia 8 de janeiro de 93, sei que amanhã nem soubesse, tinha um corretor, tinha visto uma casa. Deus abriu minha vida assim de uma forma, eu digo até inexplicável, após a morte do meu pai. Tudo que eu fazia dava certo. Estou falando tudo. Até hoje, hoje eu voltando, eu digo, eu não tinha capacidade de fazer isso, eu fazia errado e dava certo. Quando eu queria uma coisa que não acontecia, depois eu via quanto foi bom não ter acontecido exatamente aquilo que eu queria. E aí, de uma situação de dívida gigante para a realidade que a gente vivia, de muita dificuldade, em 2 anos, eu consegui juntar dinheiro, mãe nem sabia, também ela nunca me perguntou, até hoje, qual é o saldo bancário dela ou da empresa, nunca me perguntou, ela não sabe. Confiou completamente a vida dela a mim. Aí, eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu sei o que foi aquele momento, para mim. Então, eu tinha visto uma casa, que hoje, inclusive, essa casa é onde é a loja dela, Espaço Maildes, que um corretor tinha colocado lá para vender, eu acho que era Vavá Imóveis. A casa era um valor bem significativo. E aí eu cheguei lá com 23 anos de idade, eu não conhecia o corretor. Aí disse, rapaz, eu queria saber o preço daquela casa ali, na Elias das Fora. Aí ele disse, tanto. Não sei nem dizer a você com certeza o valor, porque era uma outra moeda, não era real ainda. A moeda que antecedeu o real.
Acho que era Cruzeiro Novo. E aí eu disse, eu ofereci tanto. E aí, sei lá, tal, por fim, para fechar o negócio, eu tinha um telefone no meu quarto. Eu digo, eu dou o telefone, você veja, eu vendia telefone, né? Deu o telefone e consegui fechar a compra da casa, exatamente no dia que fazia 2 anos que meu pai tinha morrido. E eu cheguei para a manhã e disse, manhã, tem um negócio para dizer à senhora. Que foi? Comprei uma casa. Tu é louco? Comprei uma casa. E a gente pode e já foi paga. Ela quase não acredita, quase cai para trás, porque é uma coisa que estava distante do alcance dela. E é exatamente onde é hoje a loja Maílson. E aí a gente se mudou para casa e fez, de fato, a gente não tinha loja. Em casa onde a gente morava, guardava os produtos nos quartos. E aí a gente fez uma lojazinha na sala e a gente morava da sala para trás. Né? E as coisas começaram a acontecer lá. Agora, detalhe. Quando eu comprei a casa, como a gente ia fazer a loja, aí foi fazer os móveis e tal, e a gente foi se mudar com alguns dias depois. Na noite que a gente se mudou, tal, primeiro dia, à noite eu saí, não sei para onde eu fui, saí. Quando eu cheguei em casa, era mais ou menos 00:30, 1h, já estava tudo fechado. Tinha sido a primeira, e ia ser a primeira noite que eu ia dormir nessa casa. Eu abri a porta, eu saí beijando todas as paredes da casa. Não acho que não teve uma parede dessa casa que eu não beijei. Não teve nenhuma que eu não tivesse beijado. Né? E assim, muito feliz, grato a Deus, por ter me dado essa oportunidade. E fomos. E aí, a coisa começou a acontecer, até que em 1996, 3 anos após a gente estar morando lá, tinha uma lojazinha ali perto da rodoviária velha, em Campina Grande, Magazine Caravelli, de seu Costa. É uma loja que tinha 32 anos, já seu Costa, os filhos não queriam dar continuidade, aí veio para me oferecer. Paulinho, você não tem interesse de ir para o centro? Não, eu tenho muita vontade de ter uma loja. Porque de loja de fato a gente ainda não tinha, né? Porque estava em casa, uma mistura de casa com roupa. Tinha um aspecto de loja, mas não era conceitualmente uma loja, um ambiente só de negócio. E aí, eu cheguei para seu Costa. Seu Costa, como é a situação? Aí ele me contou, a gente evoluiu tal. Sei que eu consegui fechar um negócio para assumir a loja, mas eu não queria continuar com o nome dele, eu não queria ficar com layoutzinho, eu queria alguma coisa nova. E nesse período, eu já ia viajando para São Paulo muito, eu já percebi que havia um movimento muito forte, e eu digo que isso vai ser uma tendência da transformação daquele conceito de loja convencional que se tinha, de vender marca de fabricante, e havia uma migração, esse movimento era muito incipiente, era muito inicial, de transformação de uma marca própria. De uma marca própria. Digo, eu vou fazer uma marca. Tinha 26 anos, vou fazer uma marca. Mas tudo era muito difícil para mim, porque na época você não tinha internet, você não tinha acesso, tudo era muito... Eu não sabia como dar o primeiro passo. E aí, fiz o layoutzinho e digo, eu vou colocar o nome da loja que vai ser exatamente a marca. E aí saí pensando, qual era o nome, pensar numa marca difícil, qual era o nome. Minha mãe disse, que não coloca Rutra. E o que é Rutra? Seu nome ao contrário. Mãe, a senhora acha que dá certo? Eu gosto. Eu cheguei para o cabo que fazia a placa, disse, tu gosta do nome Rutra? Eu estou para o cabo dissesse uma coisa, o cabo disse para ele, por que danado é Rutra? Eu disse, não, me diga se você gosta, se você ouvir Rutra, é bom que é um nome curto e fácil de decorar, o nome tem peso, é forte. Eu disse, pronto, eu queria ouvir isso, está feito, a marca vai ser Rutra. O cabo que fazia a placa, o cabo simples fazendo a placa. E aí, coloquei lá, agora é começar a trabalhar para a marca começar a acontecer, né? Porque os produtos não eram a Rutra, eram de outras marcas, do fabricante que existia à época. De como é que eu faço? E aí, dificuldade, até que eu fui um dia
a São Paulo, um evento, tinha Fenite, era um evento que estava lá praticamente todos os grandes fabricantes do Brasil, era um evento muito glamouroso na época. E aí eu conversando com um fabricante lá, um cara que me atendeu super bem, Anísio, eles tinham uma fábrica em Camboriú, Santa Catarina, e produzia, à época, as camisas da Hugo Boss no Brasil. O Boss, à época, fabricava produtos no Brasil. E a linha de camisaria de tecido plano eram eles que fabricavam. E Anísio é um cara que, embora um cara não tinha uma situação assim bem, mas é um cara assim, humilde, um cara muito atencioso. E ele me deu uma atenção, e eu conversando com ele, eu disse, Anísio, o meu sonho é ter uma marca. E eu não sei como que eu não sei onde fabrica etiqueta, programação visual. O fabricante não quer produzir para mim. E eu fico tentando construir maneiras e não consigo encontrar. Aí ele disse, como é a marca? Aí eu disse, aí tinha um cartão meu de visita. Eu disse, essa aqui. Ele disse, me dê aí. Não me disse nada. Beleza. Aí comprei a ele, mas com a marca dele, que era Cofran, o nome da marca dele. Passado algum tempo, chega um SEDEX, quando eu abro, uma programação inteira com a marca Rutra. Etiqueta, tag, uma série de coisas. E aí eu liguei para ele, rapaz, parecia que eu tinha ganho um filho. Que hoje é simples, mas na época era uma coisa totalmente inacessível. Então, eu parecia que eu tinha ganho um filho. Digo, mas Anísio, bicho, que presente você me deu? Ele disse, tem um detalhe. A partir de hoje, o que você me comprar vai vir com a marca Rutra. Então, a Rutra surgiu, e isso é uma coisa que a gente mantém até hoje, sendo fabricado pela indústria que produzia a camisa da melhor e maior marca de moda masculina do mundo, que é a Hugo Boss. Hugo Boss é a melhor e maior marca de moda masculina do mundo. Eu não sei nem dizer a vocês hoje qual é a segunda marca no mundo que concorre, por exemplo, em termos de qualidade, em termos de conceito, em termos de mix, que a Hugo Boss tem. Não existe, para mim, a segunda marca. Eu não sei nem identificar. Eles, para mim, são o Cancún, assim, é coisa impressionante. O que os alemães conseguem produzir em termos de qualidade, são extremamente perfeccionistas. Eles têm uma verdadeira obsessão por qualidade. O alemão tem obsessão por qualidade. É impressionante. Então, finalmente, tinha conseguido materializar meu grande sonho, que era começar a ter produto com a marca Rutra. E aí esses produtos chegaram. E aí foi exatamente quando começou efetivamente a minha história. E aí como é que se dava isso? Eu tinha 2 funcionários que trabalhavam comigo na Rutra, inclusive o primeiro funcionário da Rutra que nós tivemos é funcionário até hoje nosso, Everaldo, está lá em Manhã agora. Primeira pessoa que trabalhou com a Rutra é funcionário nosso até hoje. Então, e aí era eu, Everaldo, Anísio. Eu só sei que o cliente chegava, quando a gente mostrava o produto que tinha a marca Rutra, o cliente dizia, com essa marca eu não quero não. Cada vez que você ouvia isso, dava uma dor dentro de você, porque havia deliberadamente um preconceito em relação àquilo. Não, com essa marca não quero nada. Eu escutei isso assim 1 trilhão de vezes. Então, cada dia, quando você terminava, você ia para casa extremamente frustrado, triste. E para você, no outro dia, você continuar acreditando nisso, diante de tanto não, como é que você faz? Sim, um detalhe, parênteses. Quando eu recebi essa que eu estava trabalhando nesse sonho, tem um amigo nosso em comum, Faustino, Rivaldo, chegou para mim e disse, vamos conversar ali com fulano de tal, que era, na época, o maior atacadista do meu segmento no Brasil, para ver o que é que ele acha dessa tua ideia de ter uma marca própria. E aí eu fui conversar com ele, nosso amigo Marinho. Aí, cheguei lá, para mim ele era a maior referência do país, um cabo de visão gigante, como de fato hoje ele tem. Quando eu contei a ele o que eu estava pensando em fazer, ele disse, não tem a menor possibilidade disso dar certo. Rivaldo é testemunha disso, ele estava comigo.
não tem a menor possibilidade disso dar certo. Digo, rapaz, está vendo? Mas vai dar certo. E aí, saí, pronto. E aí foi quando depois materializou-se e começou. Aí era não. E eu ampliando o mix. E os meninos, rapaz, esse negócio vai dar certo. Eu digo, fica comigo, vai dar certo. E aí, devagarzinho, até que surgiu, finalmente Campina Grande ia receber o primeiro shopping center. E aí eu digo, eu vou para o shopping. Eu fui o primeiro lojista a assinar contrato naquele shopping. O primeiro. Eu comprei, primeira loja a assinar contrato no shopping fui eu. Campina tinha vindo de uma tentativa frustrada de um shopping, Polo Shopping, que lançaram, comercializaram e não saiu do papel. E quando o shopping Iguatemi, à época, veio lançado, isso vai ser o Polo Shopping. Eu digo, não vai não, eu vou acreditar. Eu fui a primeira pessoa, recebi depois, inclusive, na época, uma placa em reconhecimento a isso. E eu digo, fui lá, assinei o contrato com a Arlindo Diniz, foi superintendente durante muitos anos daquele shopping. E eu sei que fiquei lá, o shopping foi inaugurado. E, detalhe, né? Na inauguração do shopping eu não tinha know-how nenhum de loja. Contratei uma construtora, o cabo me abandonou no meio da obra. Lá vai eu contratar solto assim um povo. Sei que no dia da inauguração do shopping, o shopping inaugurou no dia 29 de abril de 1999. Foi dia 29 de abril, exatamente. Sei que na noite do dia anterior, para o shopping abrir, eu não dormia. Eu passei a noite todinha trabalhando juntamente, que era para concluir a obra, para limpar a loja, para arrumar a loja, para abrir, porque tinha que abrir junto com o shopping. E o shopping abria 9 horas da manhã. Eu saí do shopping 7h30 da manhã, fui em casa, tomei banho sem dormir, virado. Voltei para o shopping e tal. 9 horas o shopping abriu, eu estava lá. Parecia um zumbi, mas eu estava lá. Né? E aí o shopping abriu. E quando o shopping abriu, obviamente, como é normal, o shopping com muita dificuldade, muita resistência da população. Campina não tinha cultura de shopping, as pessoas achavam que os preços de shopping eram mais caros do que de rua, e lá. E aí, a gente sempre acreditando e tal, parte do lojista queria jogar uma bomba no shopping diante da insatisfação. Dizia, não, tenha calma, a gente não pode falar mal do cavalo da gente, não. Não, ninguém vai comprar. E aí, aquela dificuldade, os lojistas diziam, você defende o shopping? Eu digo, não estou defendendo o shopping, não, estou defendendo os interesses da gente. Porque se eu falar mal do shopping para fora, quem é que vai ter interesse de vir para cá? É natural que isso aconteça. E aí, só sei que aquela loja, ela foi muito importante, ela foi fundamental para a consolidação da Rutra. Porque quando a gente abriu lá, a gente abriu com, primeiro ganhei escala, um pouco mais de escala, que a gente já passava a ter 2 lojas de fato, e ainda tinha a loja de manhã, ganhei escala. Escala é fundamental para você começar a desenvolver alguma coisa. E aí, e mais do que isso, a gente foi e começou a se apresentar para um público que não frequentava mais o centro e que tinha um poder aquisitivo até razoável, que era quem era de Campina e comprava em shopping em Recife, comprava em shopping em João Pessoa e nos outros lugares. Esse cliente não estava mais comprando em Campina Grande, ele já estava comprando fora. E a gente começou a se apresentar. E a loja foi um ponto muito bom, cresceu o mix, e aí começamos a ter mais coragem, embora ainda com a resistência gigantesca da clientela e não querer a marca Rutra, mas mantendo muita firmeza na convicção em relação à construção de mix, quais eram as parcerias que a gente buscava, prezando pela qualidade. E foi acontecendo, até que no ano de 2001, eu vou abrir a primeira loja fora de Campina Grande. Agora, quando eu for abrir, sim, a Rutra do Partage, a Rutra do Centro como a Rutra do Partage, qual foi a estratégia que eu usei para poder fortalecer o conceito da marca? Eu acabei aquela história de marca de fabricante e trouxe 2 marcas de peso,
que era marca de peso, uma internacional e outra nacional, para tentar com isso agregar valor à imagem e à marca Rutra. Comecei a vender Polo Ralph Lauren e VR. O representante que atendia a região Nordeste era um cara, é uma pessoa que eu conheço faz muito tempo, Roberto Senna, um cara de Salvador, e ele conseguiu viabilizar isso para mim. E aí a gente ficou Rutra, VR e Ralph Lauren. Foi fundamental para quebrar a resistência de muitos que não acreditavam na marca Rutra. E aí eu disse, não, quando eu for para João Pessoa, eu vou com a marca só Rutra, não vai ter mais VR nem Ralph Lauren. Então, estreamos no mercado de João Pessoa, em 2001, somente com a marca Rutra. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Voltando atrás, só um detalhe. Quando nós abrimos a primeira loja Rutra, pequenininha, né, fiz uma reforma lá, bonitinha, sei que era no mês de junho de 96. E eu terminou tal. Aí no sábado, eu fui para o espaço, tinha show no espaço, fui para o espaço, chiclete com banana, eu acho. Quando eu cheguei em casa, já era 4 de manhã, não tinha celular na época ainda. Minha mãe disse, eu tenho um negócio para lhe dizer, mas não é muito bom não, o que foi? Um carro desceu e entrou na Rutra, arrombou tudo. Eu não acredito não. Lá vai eu num domingo de manhã para a loja, mas não foi assalto não era esse negócio de marcha ré não. Um carro desgovernado, o cara parou o carro e desceu para chamar a pessoa. A rua lá o carro saiu sozinho, mas o bicho entrou mesmo na Rutra. Assim. A sorte que tinha um vigia lá que não deixou o povo roubar as coisas e conseguiu mandar uma pessoa lá em casa, localizar. Eu não estava no espaço. Lá vai eu chegando já de manhã para encontrar um homem, para poder ajeitar a loja. Meu amigo, foi uma coisa terrível assim. O cara tinha acabado. Eu acho que foi na semana que a gente inaugurou a loja, aconteceu isso. Então, você tem que ter muita, né, você tem que ter muita força de vontade para poder superar essas dificuldades, né? E aí, fui lá, passamos ainda uma semana fechada para ajeitar, porque quebrou vitrine, as esquadrias, manequim quebrou, o carro entrou e o cabo evadiu. Depois tirou o carro e evadiu. Eu sei nem que era uma caminhonete, dessas que carrega pessoas para o interior. Mas ficou prejuízo lá, enfim. Então, aconteceu isso. E aí, voltando para João Pessoa, então nós abrimos a primeira loja em João Pessoa, e para minha surpresa, quando a gente abriu em João Pessoa, nós não tivemos praticamente resistência em relação a preconceito da marca. Não tivemos quase resistência a preconceito da marca. E rapidamente a gente conseguiu ocupar um espaço bem interessante em João Pessoa. Inicialmente a gente abriu lá no Meg Shop, que é um shopping ali que tem em frente ao mar. Mas, obviamente, meu desejo era ir para o Manaíra, mas não tínhamos condições para ir para o Manaíra na época. Era muito caro. Tal. Sei que eu digo, não, deixa eu conhecer melhor o mercado, se eu ver que realmente tem possibilidade, eu dou passo para o Manaíra. E aí, quando eu digo, não, dá para acreditar no mercado. Aí, quando eu fui para o Manaíra, Roberto Santiago, que é o dono do Manaíra, disse, só vem para cá se fechar lá, que não aceito. Você só tem uma decisão. Quer vir para cá? Quer. Tem que fechar lá. Mas, rapaz, não tem choro nem vela. Aí eu tive que tomar a decisão, fechar no MEG para ir abrir no Manaíra. E abrimos lá. Em 94, abrindo no Manaíra. No MEG fiquei de 91 até 94. E aí quando foi... 94 não, 2004. E aí quando foi em 2007, está na hora de eu abrir a primeira loja fora da Paraíba. E vou abrir em Natal. Por que Natal? Não, porque não vai para Recife. Não, vou em Natal. Porque eu acho que Natal, as pessoas de Natal, o potiguar, ele tem características muito parecidas com o paraibano. De consumo, forma de ser, até de falar. Se tiver alguém aqui do Rio Grande do Norte falando, você não sabe se ele é paraibano ou se é potiguar. Agora, se tiver um pernambucano de Recife, você sabe que ele não é paraibano. Se tiver um baiano, você sabe que ele não é paraibano. Se tiver um cearense, você sabe que não é. Enfim, a Paraíba e o Rio Grande do Norte praticamente é um estado só. Isso tem muito a ver
com a cultura de consumo, com os conceitos que a pessoa define, e até a forma com que as pessoas permitem que os relacionamentos aconteçam. A sociedade mais aberta, ela se integra mais naturalmente. Isso é um movimento muito espontâneo. E aí, abri Natal. E da mesma forma, Natal abriu, foi o mercado que abriu, nunca tivemos nenhum tipo de resistência lá. E aí a coisa foi acontecendo. Depois abrimos Recife, abrimos Maceió, abrimos João Pessoa, outras operações, abrimos em Natal outras operações, depois fomos para o Maranhão, abrimos no Maranhão, abrimos no Ceará, Fortaleza, e ampliamos Campinas, João Pessoa, enfim. Então, hoje são cerca de 20 operações que nós temos, todas as lojas próprias. Temos um projeto em andamento para abrir para o mercado de multimarca. Iríamos fazer agora, seguramos um pouco, a pandemia terminou impactando muito. Hoje a Rutra ele trabalha da seguinte forma: a gente tem um escritório em São Paulo de desenvolvimento. A coleção é toda desenvolvida através do processo de pesquisa que nós fazemos. 2 vezes por ano vai à Europa fazer pesquisa de moda. Talvez a Rutra seja hoje no mercado uma das marcas que mais pesquisa no país. O investimento que a gente faz em pesquisa de moda é bem significativo. E temos uma quantidade razoavelmente grande de parceiros fora que produzem aquilo que a gente desenvolve. Compramos a matéria-prima, produzimos e desenvolvemos o produto e terceirizamos a produção. Essa opção de você terceirizar a produção, ela se dá primeiro porque você não tinha como você ter um parque fabril que pudesse produzir tudo. Não tem nem sentido. E o que é que também acontece quando você tem um parque fabril? A sua mobilidade é menor, porque você vai botar uma célula, de repente, para vender camisa, para produzir camisa polo. E aí, camisa polo tem uma queda na venda, porque a moda é cíclica, e você tem que partir. Aí você, com a estrutura de fabril montada, o que é que você vai fazer para mudar e sair? Você não vai ter. Ao passo que se você tem parceiros que produzem, que obviamente você fica, a matéria-prima é toda nossa, o desenvolvimento é todo nosso, ele paga para que ele produza. No momento em que você sentir que camisa polo, de repente a venda caiu, você dá uma diminuída nele e isso não vai lhe impactar. E você migra para um outro fabricante que tem uma possibilidade de produzir mais camisa de tecido plano, por exemplo. Então isso lhe dá mais tranquilidade, você imobiliza menos, e faz com que você consiga atender bem o estudo que o mercado se apresenta. Esse estudo que a gente faz de comportamento, de antever movimento, porque a moda antever em movimento, a moda antever em movimento, ele é muito importante e estratégico para que você tente diminuir a sua margem de erro. A coleção que a Rutra vai lançar daqui a um ano, ela está sendo desenvolvida hoje. Hoje, exatamente agora. Para que daqui a um ano nós tenhamos, quer dizer, um ano não, um ano e meio, na verdade. Tem a Zara, por exemplo, a Zara trabalha com 2 anos de antecedência. 2 anos de antecedência. Certo? Então, tem que antecipar muito para você poder, E aí, quando você se antecipa demais, você tem que imaginar o que é que alguém vai achar bonito daqui a 2 anos. Imagina só. É algo que realmente não é fácil. Então, você tem que ter um estudo muito pé no chão, pesquisar bem para você tentar errar o mínimo possível. Então, aqui está um pouco da minha vida, da minha experiência, paralela a tudo isso aí. Eu sempre tive também outra coisa que a gente é muito o que é. Quando eu era criança, nesse intervalo que eu quebrei com o Didi, eu tive time de futebol, de pelada, de criança. Talvez a minha presidência do 13 hoje seja também já uma consequência de quando era guri. Ali para Zé Pinheiro, tinha os campeonatos, eu arrumei eu sei que eu tinha um time de futebol também. Certo? Eu tinha um time de futebol lá. E em época de campanha política, eu elegia um candidato meu,
que eu gostava, não sei quais eram os critérios que eu adotava, ia para os comitês atrás de material dele e passava a campanha todinha fazendo campanha para esse candidato na feira. Ele não sabia nem quem era eu, mas todo dia eu estava lá distribuindo santinho desse candidato na feira. Quer dizer, outra característica, você é muito, né, você adulto, você criança, já traz consigo características que na vida adulta se revela muito verdadeiramente, né? Isso para mim é uma realidade que, pelo menos na minha vida, foi assim, bem intensamente. Então, aqui é um resumo da minha história, né, da minha vida, de muita superação. Tive diversas frustrações, mas nunca deixei de acreditar, gente, né? Nunca deixei de acreditar. E a resiliência é um pilar muito importante para a vida de uma pessoa, né? Eu digo que nós temos três coisas que a gente tem que firmar bem para tentar basear a gente na nossa vida pessoal, profissional. É honestidade, né? Propósito, foco e resiliência. Esses 3 aspectos são muito importantes. Se nós não tivermos fortalecer bem isso aí, a gente vai... Porque todos nós teremos frustrações, todos nós passaremos por dificuldade de toda ordem, seja financeira, seja pessoal, que termina impactando no profissional e que muitas vezes lhe leva a uma dificuldade, inclusive financeira. Tá? Ter muita fé em Deus, né? Que é uma coisa que eu carrego comigo demais. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele me permite acontecer. Todo o não que eu recebo, eu agradeço de verdade a Ele, porque eu sei que vai ser para o meu bem, sabe? Isso eu faço, eu acredito, e Ele sabe disso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, nessa minha experiência de vida. Vocês mais jovens aqui, as pessoas que estão começando a ter seus sonhos, a construir seus objetivos, não desanime. Não desanime diante das dificuldades. Acreditem, é possível, firmado em propósito, em honestidade, tá certo? E resiliência. São 3 aspectos fundamentais para isso. E eu, sempre que tive dificuldade, que caí, que recebi não, eu depois saí mais forte lá na frente. Sabe? Superando isso aí, sempre saí mais forte lá na frente. Porque a gente precisa aprender da vida essas lições, né, que a gente muitas vezes é submetido. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, um pouco da minha história, né? Muitas vezes as pessoas veem um determinado empresário, acha que a vida dele é fácil, ou que ele nasceu rico, ou que é isso, ou que é aquilo, mas não sabe o quanto essa pessoa ralou, né, para poder chegar a um determinado estágio, né? Eu não falo nem sucesso, eu não gosto da palavra sucesso, não gosto. Porque, na verdade, para mim, o sucesso é uma estrada em construção permanente. Você pode estar num momento bom, mas o sucesso é muito relativo. O sucesso é muito relativo. A gente tem que pegar essa coisa de sucesso, não existe sucesso. Você está num momento bom, mas porque é uma estrada em permanente construção. Você não pode estar preso a isso. Porque isso é perigoso, isso é traiçoeiro, isso mexe numa coisa que é terrível para o ser humano. Isso, né, potencializa uma coisa que é terrível, a vaidade. Potencializa a vaidade. Tudo que potencializa a vaidade, fuja. É perigoso, é traiçoeiro, fujam. Potencializou a vaidade, fujam. Perigoso, é traiçoeiro. A gente tem que ser humilde, pisar no chão. A humildade, para você trazer para a realidade, é muito importante. Não é isso? Portanto, era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado e fique à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, questionamento. Obrigado mesmo.